Abra sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Irmãos, nós estamos orando durante uma semana do mês. Tem um grupo de pessoas que está se reunindo aqui na igreja para orar por avivamento. Então, nós estamos orando junto com a pastora Elaine, ela que está coordenando isso. Essa semana, de segunda a sexta, das 21 às 23 horas, tem um grupo de pessoas aqui orando e buscando um avivamento. E na segunda-feira, nós viemos orar. E, irmãos, foi uma bênção. Tivemos um momento de busca do Senhor e o Senhor falou muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui, Ezequiel 37, é um capítulo bem conhecido, mas tem algumas coisas aqui que nós precisamos meditar e trazer para nossa prática nesse culto de renovação espiritual. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E Ele me disse: então profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venham dos quatro cantos, venham dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Irmãos, essa profecia aqui de Ezequiel, ela é muito conhecida, ela é muito bela, ela é muito maravilhosa. Ela fala da restauração nacional do povo após eles terem ido para o cativeiro. O pastor falou do rei Ezequias, que foi um bom rei. Mas após ele veio o filho, Manassés, que foi o pior dos piores. E trouxe tal abominação sobre Israel, que o Senhor se enfadou. Mas não era só por causa dos pecados de Manassés que o Senhor traria juízo sobre a nação. O Senhor já havia dito: se vocês me abandonarem,
vocês ficarão sozinhos. Eu abandonarei vocês. Vocês me abandonam, eu abandono. E a consequência disso tudo seria o cativeiro. Eles perderiam a terra que o Senhor havia dado para eles. Irmãos, e isso aconteceu. E aí eu lembro sempre do pastor Silas falando, tem coisa na Bíblia que a gente nem quer ler, irmãos. A gente nem quer que aconteça, a gente nem quer que cumpra. Mas Deus é fiel e tudo que Ele fala se cumpre. Né? Se vocês me buscarem, vocês viverão, diz o Senhor. Mas se vocês me abandonarem, o que vai acontecer? Vocês morrerão. Mas, como o pastor acabou de ministrar, Deus tem um plano e um propósito na nossa vida. Deus tem um plano e um propósito. E ainda, irmãos, que a gente seja ovelha, rebelde, extraviada, que sai, que vai embora, o Senhor é amoroso. Ele vem atrás de nós. E aí, essa profecia aqui, essa visão que o profeta teve, foi em pleno cativeiro. O povo estava em cativeiro. Eles perderam a terra. O exército veio e destruiu Jerusalém. Destruiu tudo. E levou todo mundo embora. Porque era a prática daquela época. O exército inimigo vinha, derrotava as defesas das cidades, e aí eles aprisionavam todo mundo e tiravam as pessoas daqui dessa terra e levavam para a terra distante, outra língua, outra cultura. E isso, irmãos, é uma destruição cultural, porque as práticas e as culturas que eles tinham aqui, eles não poderiam ter lá. Mas o Senhor deu essa visão para Ezequiel em pleno cativeiro, uma visão de restauração, uma visão de restauração, que só pode acontecer mediante a presença do Espírito de Deus. Aleluia! E assim, o que eu quero destacar é o versículo 14. Olhem para mim se é o 14 mesmo. Não. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Achem para mim, irmãos. Achem no texto, está no Ezequiel. Eu não marquei. Mas, irmãos, olha só. O povo... É o 14? Obrigada. O 37:14. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Essa é a tônica dessa visão, é a tônica dessa mensagem e é a tônica que eu quero trazer para o nosso culto de renovação. Irmãos, às vezes nós destruímos a nossa vida. Às vezes nós escolhemos caminhos que nos afastam do Senhor. Às vezes as nossas escolhas nos levam direto para o inferno. Mas o Senhor está falando conosco. Eu porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Aleluia! Eu porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. E aí, irmãos, essa palavra teve um cumprimento imediato, um cumprimento nacional da nação de Israel. O Senhor os restaurou, os trouxe de volta depois de 70 anos de cativeiro. Mas essa palavra que ela tem uma amplitude, uma dimensão espiritual maior, que se você for ver lá no capítulo 36 de Ezequiel, no versículo 27, o Senhor fala: porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos. Aleluia! Irmãos, nós fazemos escolhas erradas, mas o Senhor tem poder de nos dar o Espírito Santo, e este Espírito Santo vai fazer a gente andar nos estatutos do Senhor. Aleluia! Porei em vocês o meu Espírito, e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos. Irmãos, olha o poder do Espírito. O Espírito vem e a gente vive. O Espírito vem e a gente anda nos estatutos do Senhor. Mas no capítulo 39 de Ezequiel, no versículo 28, tem um outro verso que o Senhor fala:
nunca mais eu esconderei de Israel o meu rosto, pois eu derramarei do meu espírito sobre a casa de Israel. Aleluia! Irmãos, os nossos pecados nos afastam do Senhor e faz com que Ele esconda o rosto dele de nós. O pecado faz separação. Irmãos, às vezes a gente lê esse texto e fica achando assim, que a gente está aqui e peca, Deus vai embora. Não é não. A gente está aqui, Deus está aqui. A gente peca e a gente é que vai embora. É nós que nos afastamos da presença do Senhor. Nós é que fugimos dele. Mas o pecado aborrece a Deus mesmo e Ele esconde o rosto dele de nós. Sabe a bênção lá de Arão, que a gente fala, o Senhor te abençoe e te guarde, que fala que o Senhor volte o rosto dele para você? Quando nós andamos em pecado e fazemos escolhas erradas, o rosto do Senhor não está voltado para nós. Mas Ele vai derramar do Espírito dele sobre nós, aleluia! E não esconderá mais o rosto de nós. Essa promessa, irmãos, está lá no livro de Ezequiel. E Ezequiel recebeu essa visão quando o povo estava em cativeiro. Deixa eu te contar, nós temos um Deus que sabe que nós somos pecadores, mas Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso salvador, e Ele colocou o Espírito dele em nós, aleluia! Nós não temos condições de guardar a palavra, mas Ele fez uma promessa: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne e derramarei do Espírito, e vocês vão guardar as minhas palavras. Irmãos, isso está prometido desde lá do profeta Ezequiel. E quando Jesus veio, Jesus ressuscitou, e quando Ele aparece para os discípulos, Ele fala: recebei o Espírito Santo, e assoprou sobre eles, aleluia, e eles receberam o Espírito Santo. O pastor Silas é que prega muito isso. Ninguém pulou, ninguém gritou, ninguém deu pirueta, irmãos, mas eles receberam o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo faz toda a diferença. É o Espírito Santo que produz em nós um novo nascimento. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que nos revela quem é Jesus. É o Espírito Santo que nos guia na verdade. Aleluia! Irmãos, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos escolher andar no caminho do Senhor. Como o pastor acabou de falar, somente mediante a presença e o agir do Espírito Santo. E o último texto que eu quero ler com os irmãos está em Romanos 8, versículo 11, que esse texto de Ezequiel também, ele configura a promessa da ressurreição, né? Porque fala de ossos secos, fala de um cemitério a céu aberto, tem o sentido figurado, mas ele também traz em si a ideia da ressurreição que nós já recebemos em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. E é nesse texto também que eu quero ministrar ao seu coração e a gente quer orar, que diz assim, que se o Espírito, acharam? Romanos 8, 11. Se o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, este mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Aleluia! Tem alguém com a versão diferente aí? Se o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, é isso mesmo, irmãos? É isso mesmo? Mas eu não ouvi nenhum aleluia, gente. Eu não ouvi nenhum glória a Deus, que eu não estou entendendo. Eu estou dizendo para você que o Espírito que ressuscitou Jesus, se Ele habita em você, este Espírito vai vivificar os nossos corpos mortais. Aleluia!
Isso é motivo de glória e de alegria. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Quem em casa é cheio do Espírito Santo? Então, meu irmão, está cumprindo a profecia lá de Ezequiel. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, diz o Senhor, aleluia. A gente não vive porque a gente quer, não, irmãos. Porque a gente, pela gente mesmo, enfia o pé na jaca e vai direto para o atoleiro. Mas o nosso Deus é Deus Salvador, e Ele prometeu: porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, assim diz o Senhor. E termina o capítulo lá em Ezequiel falando assim: eu falei e eu cumpri, diz o Senhor, aleluia. Esse é o nosso Deus, Ele fala e Ele cumpre. Irmãos, é noite de renovação espiritual, mas preste atenção. Se você não estiver desejoso dessa renovação, como é que ela vai acontecer? Se você não escolher ser renovado, se você não escolher buscar, se você não escolher viver o que Deus tem para você, irmãos, eu posso pular, saltar, gritar, falar que você tem o Espírito Santo e você nem se abala. Mas, meu irmão, nessa noite, preste atenção, Deus quer falar com você, ou Ele está falando com você. Porei o meu Espírito em você e você viverá, aleluia. Porei o meu Espírito em você e você viverá, assim diz o Senhor. E se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, este Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Então, meu irmão, é possível lutar contra a tristeza, é possível vencer o sentimento de derrota, é possível vencer e ficar de pé, ainda que os montes se abalem, porque o Espírito de Deus está em nós e Ele nos fará viver, aleluia. Ele nos fará viver. Ah, pastora, mas eu pequei. Ah, pastora, mas eu fiz aquilo. Irmão, vai lá, dobra o joelho, se arrepende, confessa, porque o Espírito de Deus está em você e Ele vai gerar vida, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar? Nosso tempo está acabando. Depois que a gente orar, a gente vai servir ao Senhor com dízimos e ofertas. Mas, meu irmão, olha, se aproprie da palavra de Deus. Ela é minha, ela é sua. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Então, feche seus olhos e comece a orar. Senhor, eu recebi em Cristo Jesus o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo, e este Espírito Santo trouxe convencimento ao meu coração do pecado. Este Espírito Santo abriu os meus olhos para que eu possa te ver, te conhecer. Este Espírito tem falado ao meu espírito que eu sou filho do Senhor. Este Espírito tem gerado fruto na minha vida, aleluia, Senhor. Então nessa noite eu declaro que eu recebi o Espírito Santo e eu tenho a vida, porque o Senhor falou: porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão. Senhor, eu quero essa vida abundante, eu quero essa vida que vem de Jesus, essa vida que vem do trono do Senhor, eu quero, porque o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Está escrito: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor, aleluia. Eu desejo o Espírito Santo. O Senhor Jesus virou e falou: o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, àqueles que lhe pedirem. Senhor, nós estamos pedindo: enche-nos o teu Espírito, enche-nos o teu Espírito. Senhor, faz essa obra sobrenatural para a glória do teu nome.
enche-nos do teu Espírito, vivifica aquele que está morto, aquele que não tem vontade de viver. Receba o Espírito Santo agora, porque o Senhor falou: porém o meu Espírito e vocês viverão. Senhor, que haja vida, que haja vida, que haja vida, que haja alegria, que haja esperança, como está escrito na profecia de Ezequiel 37: eu abrirei as sepulturas de vocês e farei vocês saírem dela, diz o Senhor. Aleluia. Oh Senhor, quantos estão sepultados no passado? Quantos estão sepultados em pecados? Quantos estão sepultados, Senhor, em coisas dessa vida? Mas nós clamamos: derrama do teu Espírito sobre nós, Senhor. Abre as sepulturas, aleluia, e faz-nos viver. Faz-nos viver, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Pelo poder do teu Espírito, Senhor, nós pedimos, aleluia.